Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Hoje, quarta-feira, volta de feriadão, alguns com aquela ressaca dos dias de feriadão, não é? Outros trabalhando também a todo gás, assim como nós aqui no Donos da Bola. E nós vamos seguindo juntos com as notícias do esporte para você. E ele, o meu parceiro, também está de volta comigo, Antônio Carmo. Tudo bem? Tudo bem. Foi bem de feriadão? É um prazer inenarrável, diria o poeta Pedro Mariano, está de volta aqui, mas encontro com a voz assim. Exatamente. Um pouco... Eu acho que foi a falta, não foi porque eu gritei com o Flamengo, não. Você, foi a falta sua aqui, Antônio Carlos. Sei não, viu? Todo dia eu perguntarei para o Marcelo. Ai. Tomou muito gelado, vai devagar, hein? Boa tarde para você, Andressa. Uma ótima quarta-feira aos amigos que nos acompanham. Pois é, gente. Lembrando que você pode participar ao vivo e também nos assistir através do facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Vamos começar falando do basquete, porque o São José passou o feriadão também trabalhando. A equipe joseense não teve folga, já que era necessário se preparar para a partida que acontece amanhã contra o Cerrado pela Liga Ouro. O time de basquete de Paulo Jaú quer retomar a liderança da competição, mas para isso precisa vencer os próximos desafios. Veja aí na reportagem de Thiago Bezerra e Claudinei Salles. Foram 3 partidas fora de casa, mas chegou a hora do São José Basquetebol voltar a jogar no Lineu de Moura. E olha, a saudade da torcida estava grande. Deu muita saudade, né? A gente já está com vontade demais de jogar em casa, está ansioso por esse jogo e a gente sabe que a torcida também. Não jogar em casa é sempre ruim, né? A gente tem o prospecto melhor jogando em casa, do lado da nossa torcida, onde a gente está acostumado. Nas 3 rodadas anteriores, o time somou 2 vitórias e 1 derrota. Agora, o foco está nos próximos desafios. Nessa quinta, a equipe de Paulo Jaú enfrenta o Cerrado Basquete de Brasília, o lanterna da competição. 2 dias depois, no sábado, o confronto vai ser com o Brasília Búfalos, também do Distrito Federal. Não tem mais jogo fácil. Se a gente não entrar firme, uma defesa sólida, um ataque bem consistente, não ganha o jogo, não. O armador Hélio, que havia torcido o tornozelo no último jogo contra o Corinthians, já está recuperado e confiante. É sofrido ficar fora, o jogador quer sempre estar na quadra jogando, treinando, e é isso. Então, bola para frente, agora já estou bem melhor, já consegui fazer treinos, então tenho certeza que isso vai me ajudar muito agora nos próximos jogos. O São José Basquetebol segue bem posicionado na tabela de classificação da Liga Ouro 2018. Com isso, o pensamento da comissão técnica agora é se manter pelo menos na vice-liderança. Aqui no Lineu de Moura não se fala em outra coisa a não ser que o foco está nas próximas 2 partidas jogando em casa. Mas o torcedor, esse aí já está de olho na última rodada dessa fase de classificação, porque só querem saber de uma coisa: quem é que vai ficar em primeiro lugar, São José ou Corinthians? Antes do Corinthians a gente ainda tem 2 jogos em casa, né? A gente tem esses 2 jogos para matematicamente a gente garantir o nosso segundo lugar e poder brigar ainda pelo primeiro lugar. Então a gente tem que encarar primeiro esses 2 jogos, porque a gente não vai ter nem a possibilidade de tentar brigar pelo primeiro se a gente não encarar da forma com que a gente tem que encarar esses 2 jogos em casa. A gente se prepara jogo a jogo, na verdade, né? Preparando para jogar contra o Cerrado, depois preparar para jogar contra o Búfalo e depois pensar no Corinthians, porque não dá para pensar no último jogo sem jogar o próximo, né? Então nós vamos passo a passo, degrau a degrau, porque cada jogo se prepara para uma equipe diferente. Então nós vamos com paciência para poder as coisas darem certo. O famoso calma, não é? Tem 2 jogos ainda para depois o São José enfrentar o Corinthians. E o primeiro deles é amanhã, Antônio Carmo, contra o Cerrado, que é o lanterninha da Liga Ouro. Ou seja, jogando em casa, reencontro com a torcida, ginásio lotado, não tem jeito, não pode vacilar. O basquete joseense, André, essa rigor, no meu modo de entender, ele deu uma tropeçada só, como diria lá no interior, tropicou uma vez só, que foi aquela derrota para o Brusque, que ontem perdeu para o Macaé de goleada, né? Então, quer dizer, foi um jogo atípico, São José não podia ter perdido aquele jogo, sabia que não poderia ter perdido, não vai atrapalhar de qualquer maneira na busca da classificação pelo primeiro lugar aquela derrota, porque ele vai brigar diretamente com o Corinthians. Então ele sabe, a derrota para o Corinthians foi normal e a derrota para o Unifacis é daqueles tropeços que você entende como normal no meio de um campeonato complicado. A derrota para o Brusque aí é inaceitável, né? Mas vai lá. Ele sabe que esses 2 jogos em casa agora determinarão o seguinte: ele ganhando os 2 jogos, aí é a obrigação de ganhar, não tem desculpa, não tem lelelé, tem que ganhar esses 2 jogos. E aí ele vai pegar o Corinthians, dia 8, é domingo? É dia 8.
E aí ele vai pegar o Corinthians e vai tentar ganhar o jogo lá. Ganhando, ele fica em primeiro lugar, porque ele vai jogar o Corinthians também para 3 derrotas, assim como ele. Bom, e aí vai depender do saldo de cestas, né? Porque ele perdeu para o Corinthians no primeiro turno em São José. Agora, o segundo lugar, né, se ele vencer esses 2 jogos, já fica garantido. Né? Porque fica muito mais fácil. aí a gente tem hoje o Corinthians pegar amanhã, né? O Corinthians pega o Brasília Búfalos, que será o adversário do São José na sexta-feira, é isso? Exatamente. Então, provavelmente o Corinthians aí vai ganhar, vitória também, né? E o Corinthians era um jogo, André, um pouco mais complicado contra o Londrina, no Paraná, mas também que ganhou do Corinthians dentro de São Paulo. O Corinthians perdeu 2 jogos em casa, né? Perdeu para o Londrina e para o... Então, também vacilou, né? Que ajudou bastante o São José. Até a classificação a gente tem na tela aí. Olha pelas derrotas, né? O Corinthians tem 2 derrotas, São José tem 4, Londrina tem 4. Se o São José terminar com 4 derrotas, ele ganhando os 2 jogos dos times do Distrito Federal e perdendo para o Corinthians, mesmo que o Londrina ganhe do Corinthians, ele vai ficar junto com o Londrina, mas no critério de desempate ele passa o Londrina porque ele ganhou os 2 jogos do Londrina. Então, ele já não... Ganhando esses 2 jogos, ele garante o segundo lugar, o que é muito bom. E agora, com esses 2 jogos, Carmo, contra o Brasília e o Cerrado, também tem que fazer um bom saldo de cesta, porque eu falei igual o Tiririca agora, porque 166 ainda tem também 2 jogos. Mas o saldo, eu acho que o saldo não será um critério muito importante para a definição, não, André, porque existe o confronto direto, a não ser que São José, Corinthians e Londrina fiquem com o mesmo número de derrotas, que já me parece um pouco difícil de ocorrer hoje. Todo mundo com 4 derrotas, por exemplo, São José perde mais um jogo, Corinthians perde 2, Londrina ganha, aí sim vai para o saldo de cesta, mas é entre os 3, né? Aí pega os 3, aí é um outro tipo de regulamento. Então é o seguinte... Ganha o jogo hoje, ganha sexta-feira, tranquilo, faz a parte dele, aí tem obrigação, não tem desculpa, André, tem obrigação de ganhar esses 2 jogos para poder pegar o Corinthians com tranquilidade, sabendo que o segundo lugar já é dele, podendo até terminar em primeiro se ganhar do Corinthians com uma diferença de pontos maior do que aquela que o Corinthians fez em cima dele no primeiro turno no Lineu de Moura. É recuperar-se e partir para a briga pelo acesso, a briga tá boa e o São José tá vivíssimo no campeonato. São José enfrenta o Cerrado, então, amanhã às 8 da noite no ginásio Lineu de Moura, entrada gratuita para quem quiser acompanhar e torcer. Daqui a pouquinho a gente traz para você as informações sobre a corrida com cães. Sim, é o 8º Dog Fashion Day que acontece em maio e você já pode ir se preparando. E ainda hoje, as notícias da Águia do Vale e também do Brasileirão de Futebol Feminino. Até já!